Oséias, Velho Testamento, capítulo 14, nos anos 722 a.C., um homem de Deus chamado Oséias, ele trouxe uma palavra poderosa pelo Espírito Santo. Quem gostou? Quem gostou? Quem está gostando? Meus queridos, meus amados, toda segunda-feira e terça-feira, 7 horas da noite, segunda e terça, 7 horas da noite, Operação Tempestade de Oração. Operação Tempestade de Oração. Orações. Segunda e terça, 7 horas da noite. Quinta-feira, da sarça ardente, do fogo do Espírito Santo. Amém? Domingo, 9 horas da manhã, da nuvem de glória do Senhor, onde estaremos buscando a face, a presença do nosso Deus. Amanhã eu estarei no monte com uma equipe de pastores e nós vamos às 4 horas da tarde e vamos voltar no sábado. Estaremos intercedendo por todos vocês e pela igreja no mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos evitar passear na igreja, conversar, coloca o telefone aí no silêncio. Se possível, nem mexa o telefone agora, muito menos no Facebook ou no WhatsApp, por reverência ao Senhor Jesus, que está vendo tudo. Amém? Amém. Espírito Santo, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua verdade. Queremos ouvir e compreender a tua palavra. Fala com a tua voz audível, em nome de Jesus. Amém. Oséias 14 diz assim. O tema de hoje, numa série de mensagens falando sobre avivamento, as bênçãos do arrependimento. Amém? Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Aleluia. Amém? Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus está nos chamando a uma vida séria e sincera diante dele. E o profeta, pelo Espírito Santo, está dizendo ao povo que as pessoas precisavam fazer orações profundas, orações sinceras. Se não fizermos orações sinceras e profundas, e ele diz, pensem, vocês precisam preparar o que vão dizer, enumerar os pecados, dizer para ele tudo que você pensa e fez e faz. A Bíblia diz que aquele que não confessa seus pecados jamais prosperará. Jamais. Você pode até viver uma vida com ritos religiosos, estar numa igreja, pregar, cantar, ouvir a palavra. Quem prega, a sua pregação, se vive na prática do pecado, será vazia, infrutífera. Quem louva, o seu louvor será abominável ao Senhor, se louva em pecado, na prática do pecado. Quem ora, as orações Deus esconde o rosto. Em Isaías 59 diz
que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Sabe por que muitos de nós não conseguimos andar com Deus durante muitos anos? Porque muitos de nós, pelas nossas atitudes, nós achamos, muitos de nós achamos, que os nossos pecados são toleráveis, que Deus tolera. E achamos que, porque Deus é amor e é misericórdia, Ele entende. E aí sabe o que acontece? Nós andamos capengando na fé. Não conseguimos amar a Deus de verdade. Não conseguimos receber as verdadeiras bênçãos de Deus que vêm acompanhadas pelo próprio Deus. E aí recebemos só uma melhorazinha de vida. E por não termos raiz, sabe, verdadeiramente o amor profundo por Deus, que é uma pessoa divina, então nós fraquejamos na nossa fé. Não conseguimos desenvolver uma vida de comunhão, de relacionamento com Ele. E quando você não consegue desenvolver uma vida de relacionamento com Ele, qualquer problema se torna grande. Deus não tem problemas. Deus não tem. Nós temos. Os nossos problemas se tornam gigantes, grandes, até pequenos problemas. Tem pessoas que se preocupam com quase nada. Ela está desesperada. Ela está demasiadamente preocupada. Por quê? Por que ela não consegue um nível de fé elevado, de paz interior, de segurança, de confiança em Deus? Porque ela nunca conseguiu amar a Deus acima de tudo. E por isso ela não consegue amar as pessoas como se ama. Porque quando você consegue amar a Deus acima de tudo, você começa a amar as pessoas também, como você se ama. Você começa a andar com Deus, desenvolve uma amizade com Ele, e aí você não vai querer mais fazer coisas que entristecem a Deus. Você vai odiar tudo que Deus odeia e amar tudo que Deus ama. Você não vai adulterar com o seu próximo, defraudar o seu próximo, assassinar pessoas, o seu próximo. Você não vai roubá-lo, você não vai prejudicá-lo de alguma maneira, caluniá-lo, porque você ama a Deus e ama as pessoas. E aí você consegue cumprir os mandamentos. Mas isso só é possível quando há sinceridade nas suas orações. Começa com diálogos profundos com Deus. Sabe, Deus, Ele ouve orações desesperadas. Veja Ana, que orou tão desesperadamente, que até o profeta, que estava sem visão, Eli, pensava que ela estava embriagada. E depois veio o fruto daquela oração. Veja Ezequias, o rei Ezequias, no livro de Isaías, capítulo 38, ele contraiu um câncer no estômago. Esse homem fez uma oração desesperada da vida. Ele virou o rosto para a parede. Quando a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, foi uma oração que tocou a Deus. Tocou a Deus. Às vezes nós achamos que a nossa oração, de qualquer maneira, ou a nossa reza preparada, nós estamos fazendo algum favor para Deus em vir à igreja 1 ou 2 vezes por semana,
ou fazer uma oração quando eu posso, quando dá, quando eu quero, quando eu preciso. Mas Deus está chamando pessoas para um relacionamento. Você foi chamado aqui para ter um relacionamento, para Deus se manifestar a você, para você conhecê-lo, não de ouvir falar, mas ter um encontro com Ele. Senão, sempre você vai capengar na fé. Você vai perder o desejo de vir à igreja, o prazer em buscar as coisas de Deus. Até mesmo a palavra de Deus vai lhe incomodar. Por que que a palavra de Deus incomoda alguns que estão até dentro da igreja? Não conseguem mais ouvir pregações, nem tem prazer em vir à igreja. Porque a amizade com o mundo é inimizade com o Criador. Então a igreja, as paredes não vão proteger você de se tornar um inimigo de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo evangélico, mesmo tendo religião. Podemos desenvolver uma inimizade com Deus. E a característica de você ser um inimigo de Deus é quando você nem suporta mais a oração, sabe? Você não vê graça mais na igreja. As músicas do mundo chamam mais atenção do que os louvores. Quantas pessoas viram à noite, no forró, no carnaval, nos bares, na igreja para bater palmas, para orar, dar canseira nas pernas, não consegue passar muito tempo em pé adorando a Deus? Enquanto você não buscar a Deus profundamente, Ele nunca vai se revelar a você. Você pode sair de igreja em igreja. Enquanto você, sabe, não buscar por Deus até que Ele se revele a você, sabe, veja, um homem de Deus chamado Daniel orou por 21 dias. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: desde o primeiro dia, Daniel, em que você começou a se humilhar e orar, me parece que está no capítulo 10 de Daniel, eu fui enviado até você, mas os demônios me resistiram por 21 dias. Mas Deus enviou o príncipe Miguel com o batalhão dele. Eu consegui passar. Não pense você que os demônios que circulam por esta terra querem que você tenha amizade com o Criador. O sistema do mundo é inimigo de Deus, ataca as coisas de Deus. Você só vai conseguir ser amigo de Deus quando você buscá-lo intensamente. Aleluia! Glória! E tudo começa com orações sinceras, profundas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um certo homem na África do Sul, vocês sabem que eu vivi 6 anos na África, Thalita. E um pregador, ele já dormiu no Senhor em 1976, chamado Dumas. Ele se tornou um pregador na Igreja Batista, da África do Sul. Esse homem foi rejeitado pelo conselho da igreja porque ele não tinha nenhuma faculdade, nem curso bíblico. Esse homem, ele não participou de nenhuma escola bíblica. E ele foi rejeitado no começo pelos teólogos, pelos professores da Bíblia. Porque quando ele chegou nessa igreja batista, eu estou dizendo o nome da igreja porque depois a própria igreja reconheceu o valor deste homem. Então esse pregador, ele tinha cerca de 150 pessoas na igreja dele. E Dumas chegou e foi maravilhosamente salvo pelo Espírito Santo. Tanto que ele começou a sentir nojo de tudo que Deus sente nojo, desprezo. E começou a amar tudo que Deus ama. E este homem chegou para esse pastor batista. Eu de repente faria também o mesmo. Ele disse: pastor, eu fui
maravilhosamente salvo pelo Senhor, o Espírito Santo colocou em mim desprezo e nojo pelo pecado. Eu quero ser santo, eu quero espalhar as boas notícias, o Evangelho para todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, me dê uma igreja, pastor. Me dê uma igreja, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero falar desse amor para todo mundo. O pastor disse: meu filho, você tem alguma formação acadêmica? Não. Você sabe, você estudou? Eu não estudei muito. Você tem curso bíblico? Não. Mas eu quero transmitir para as pessoas o que eu estou vivendo, pastor. Deus se revelou a mim, pastor. Pastor, o que eu era, o que eu me tornei, eu quero divulgar, eu quero salvar vidas. Ele disse: olha, eu costumava, o pastor foi sincero, eu costumava ser assim também, quando eu estava no primeiro amor. Eu queria salvar todo mundo, meu filho. Eu era assim também, eu orava muito. Mas olha, não é assim. Ele falou: está certo, pastor. E saiu daquela igreja e disse: eu vou voltar. Falou para o pastor: eu voltarei aqui. E o pastor pensava que tinha ofendido ele. Ele saiu e encontrou um bosque, entrou nesse bosque, pegou uma trilha, chegou a uma gruta. Ele e a Bíblia dele, ali havia um rio, e ele ficou ali, naquele rio, durante 21 dias. Aleluia. Ele disse: Senhor, entre mim e o Senhor, se eu tenho chamada para pregar o Evangelho, o Senhor vai me dizer. Se eu não tenho, eu vou continuar com o Senhor, mas o Senhor vai me dizer. Eu quero ouvir a tua voz. Glória a Deus. E nesses dias, ele não comeu pão, ele só bebia a água que estava ali, lavava o rosto no ribeiro, e ficou ali no meio dos 21 dias. O Espírito de Jeová desceu sobre ele Aleluia. e disse: Thomas, eu sou contigo e te escolhi para pregar o Evangelho. Todas as pessoas que você impor as mãos, irei curá-las. Ele: hã? Eu creio, Senhor. Pegou a Bíblia dele, saiu dali e disse: Pastor, eu quero falar com o senhor. Depois do culto, 120, 150 pessoas, e o pastor estava ali durante muitos anos, naquela congregação. E ele disse: pastor, o Espírito Santo falou comigo. Ele me deu uma nova unção. Eu fiquei, quando eu saí daqui naquele dia, encontrei um bosque, fiquei 21 dias orando e jejuando. Ele disse que era comigo e que através de mim iria curar os enfermos. O pastor puxou a cabeça e falou: meu filho, você acha que eu tenho igrejas nos bolsos para te dar? Eu vou ter um conselho com os pastores. Olha, volte amanhã, vai ter uma reunião com os pastores, ainda hoje. Eu vou aproveitar e vou falar isso para eles. Vamos ver o que é que o conselho vai dizer. Vou reunir os presbíteros. E aí ele contou a história. Um dos pastores disse: olha, ele parece ser meio maluquinho, né? Ele é rude, vocabulário pobre. Vamos fazer o seguinte: tem uma igreja num bairro lá, só tem 4 membros, ninguém quer ir para lá, tá? Vai fechar, não tem ninguém para mandar para lá. Manda ele para acabar de fechar, porque a primeira pregação, do jeito que o vocabulário dele é pobre, e quando disse, eles com medo de ofender Dumas, disse: olha, você vai para tal igreja, agora só tem 4 membros. Ele:
Eu tenho uma igreja para pregar. Ele foi. Em pouco tempo, aquela igreja já tinha 1.200 membros. Essa igreja existe até hoje na África do Sul. 1.200 membros. E aquela igreja, daqueles líderes, nunca passou de 120, 150 pessoas. Sabe? É preciso buscar a Deus. Uma chuva do último avivamento está vindo em direção ao Brasil. Aleluia. Escute isso. Irrompeu há muitos anos atrás um avivamento na Europa. E esse avivamento atingiu os Estados Unidos, o Brasil. Agora, esse novo mover do Espírito Santo vai além das cruzadas e milagres. Você vai ver milagres acontecerem que você nunca viu na sua vida. Mas vai além disso, Thalita. Um avivamento de mudança de caráter. Um avivamento de santidade. Um avivamento de arrependimento. É a última chuva do Senhor sobre a terra e depois virá o arrebatamento. Escute isso. Deus está chamando pessoas que estão insatisfeitas com a vidinha medíocre religiosa de ritos. O show gospel vai acabar da vida. Grandes igrejas, homens que se tornaram grandes e ficaram arrogantes e corromperam, vão cair. Vão cair. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele vai avivar os simples. Ele vai incendiar teu espírito, tua alma, o teu corpo. Essas chamas vão incendiar quem está perto de você, sua família. Vai haver salvação na tua casa. Essas chamas vão queimar a vontade da carne, incinerar as doenças. Pessoas serão curadas instantaneamente. Os demônios, bruxaria, não vai atingir quem for banhado por esta chuva do avivamento. A pergunta é: o quanto você quer o Espírito Santo? O quanto ele importa para você? O quanto ele é importante para você? O quanto você quer conhecer o Deus dos céus? Aqueles que só querem as bênçãos do Deus dos céus não vão resistir. Pastores vão desistir. Eles não vão resistir, eles vão desistir. Porque eles querem as riquezas dos povos. Os mercenários não vão resistir. Pastores mercenários, cantores mercenários, povo interesseiro que só quer as bênçãos de Deus, não vão resistir, não vão conseguir ficar firme com o Senhor. Só vai resistir quem quiser a face dele, a presença dele. Porque com a presença dele você receberá tudo. Tudo. Aleluia. Lembra que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Há muita gente decepcionada, porque ela acha que Deus tem a obrigação de abençoar ela ainda com o marido dos outros. Ela acha que Deus tem a obrigação de abençoar ela ainda vivendo na mentira, na pornografia na internet, nas más conversações com um coleguinha de trabalho, mulher casada, homem casado, que xingam palavrões quando ninguém vê, quando, sabe, está um escândalo. Eu estava conversando com a Thalita e eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu sei. Os altares estão contaminados. O louvor está comprometido nas igrejas.
Muitos lugares famosos, os pastores saem e vão direto para os motéis, para a cachaça, para a bebida. Membros antigos em igrejas. Pastor, estou chocado com isso. Sujeira, Deus não coloca debaixo do tapete, não. Judas Iscariotes foi ladrão, está na Bíblia. Davi adulterou, está na Bíblia. Balaão se vendeu, está na Bíblia. Aleluia. O fogo de Jeová vai varrer essa raça toda. Não vai resistir ficar no lugar santo. Não vai resistir. Aleluia. Porque as pregações dos avivados vão mudar. Deus levantará profetas em nosso meio. Glória a Deus. Que vão denunciar o pecado, a safadeza, a luxúria, a corrupção. Estes sim serão perseguidos. Não é uma perseguição porque desviou dinheiro da igreja para comprar iate. Não é perseguição porque desviou dinheiro da igreja para luxúria, para enriquecimento ilícito. Mas é perseguição porque nos últimos tempos o verdadeiro evangelho vai ser como coceira no ouvidos para alguns. Vão dizer: dura essa palavra, o pastor não deveria pregar assim, isso é muito duro. Porque hoje ser santo é um escândalo para o sistema desse mundo. O normal é ter amante, é mentir, é adulterar. O amante o normal é a pessoa ela se envolver em corrupção. É o que é normal. O mundo se tornou um Sodoma e Gomorra gigante. Essa chuva do último avivamento vai ser um despertamento, e já começou. Deus já começou a avisar as pessoas aqui nesta comunidade, nesta igreja. Pessoas já estão sendo incendiadas aqui. Você vai ver grande salvação na tua vida e na tua família. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ver o grande mover do Espírito Santo na tua vida como você nunca viu. Aí vai haver alegria, Thalita, verdadeira adoração, porque a prosperidade real de Deus virá. Porque quando Deus desce, tudo muda. É verdade. A doença não fica, tua vida financeira muda, Aleluia. sabe? A família é blindada, é protegida. Quem é que pode tocar em realmente quem é ungido de Deus? Glória. Eita, Deus. Ninguém pode tocar, ninguém. Mas no evangélico pode tocar. Pode. Aquele que segue apenas ritos religiosos pode tocar. É só rito. Só rito religioso que dá canseira. É uma chatice.